Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a professora Alessandra. Então vamos dar continuidade sobre o nosso conteúdo de biologia, sobre a evolução dos seres vivos. E hoje na nossa aula nós vamos corrigir algumas questões da plataforma. Nós tínhamos lá na plataforma umas questões de múltipla escolha, no qual nos dizia o seguinte: o hábito de colocar argolas no pescoço por parte das mulheres de algumas tribos asiáticas promove o crescimento dessa estrutura, representando nestas comunidades um sinal de beleza. Dessa forma, temos que as crianças, filhos dessas mulheres, já nasceriam com o pescoço maior, visto que esta é uma tradição secular. A afirmação acima pode ser considerada como defensora de qual teoria evolucionista? Então, esse pequeno texto que nós lemos, de um concurso, de um vestibular, e nos pergunta, não é? Que essas afirmações, seriam consideradas ideias evolucionistas, de que autor, né? De que teoria? Teoria de Lamarck? Teoria de Darwin? Teoria de Wallace? Teoria de Mateus? Então, pessoal, eu acredito que a grande maioria, tenha marcado, né? Teoria, de Lamarck, né? Essa é a resposta correta, da questão, né? A outra questão que tinha ficado na plataforma, né? Nos diz o seguinte: a seleção natural das espécies proposta por Charles Darwin no século XIX tem como base a transmissão de caracteres adquiridos pelos progenitores aos seus descendentes, mutações que degeneram os mais fracos, com isso esses são eliminados, eventos catastróficos que dizimam populações inteiras, permitindo o surgimento de novas espécies, a seleção dos mais aptos a um ambiente, a transmissão dessas características aos seus descendentes, a vinda da vida de outros planetas através de meteoros e a posterior colonização do nosso planeta por esses seres. Então, eu acredito, que vocês tenham marcado que a seleção natural das espécies proposta por Charles Darwin no século XIX tem base, não é? Qual vocês teriam marcado, né? Resposta certa, é a seleção dos mais aptos a um ambiente e a transmissão dessas características aos seus descendentes. Então, aqueles seres vivos que são mais aptos ao ambiente, que conseguem se adaptar melhor, eles vão conseguir também transmitir essas características aos seus descendentes. Então, essa é a resposta correta. Nós temos agora a próxima pergunta, que é uma questão do vestibular da FUVEST, de 2000, nos diz o seguinte: uma ideia comum às teorias da evolução proposta por Darwin e por Lamarck é que a adaptação resulta do sucesso reprodutivo diferencial, da interação entre os organismos e seus ambientes, do uso e desuso de estruturas anatômicas, da manutenção das melhores combinações gênicas. Então, a resposta certa, dessa questão é da interação entre os organismos e o seu
ambiente, né? Essa é a resposta correta. A outra questão, então, questão número 2, nos diz o seguinte: August Hermann cortou a cauda de camundongos durante mais de 100 gerações e verificou que as novas ninhadas continuavam a apresentar aquele órgão perfeitamente normal. Dessa experiência, pode-se concluir que as espécies são fixas e imutáveis. As características adquiridas, então, do meio ambiente não são transmitidas aos seus descendentes? A seleção natural e as mutações são fatores que condicionam a evolução dos seres vivos? A evolução processada dos seres vivos mais simples para os mais complexos? Quanto mais se utiliza determinado órgão, mais ele se desenvolve? Resposta certa, então, que eu acredito, então, que vocês tenham marcado é: os caracteres adquiridos do meio ambiente não são transmitidos aos seus descendentes, né? Então, embora o cientista então tenha cortado a cauda dos camundongos durante então muito tempo, né? Nos fala aqui mais de 100 gerações, ele verificou que as novas gerações, não é? Continuavam a apresentar então a cauda, né? Então, dessa experiência, ele conclui então que esses caracteres adquiridos então do meio ambiente não são transmitidos aos seus descendentes. Então, pessoal, nós ficamos por aqui, corrigimos essas questões, não é? Sobre a evolução dos seres vivos, segunda parte. E nas próximas aulas, então, nós vamos corrigir as questões que ficou sobre as evidências da evolução. Então, espero que vocês estejam bem, tudo de bom para vocês. Até a nossa próxima aula, se Deus Nosso Senhor permitir.